Olá, eu me chamo Erika Cauano, eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto super bacana, que é corrimento vaginal. Bacana ele não é, né? Mas é um assunto importante pra gente discutir e pra gente se conhecer também um pouquinho, pra saber quando que isso é normal, quando isso não é normal e algumas dicas sobre saúde íntima, sobre higiene íntima e os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Vamos lá? Bom, para começo de conversa, a gente tem que entender que dentro da nossa vagina, nós somos habitados por uma microbiota, por bichinhos que fazem, consequentemente, a produção de ácidos, o ácido lático, né? Alguns outros ácidos, para formar o nosso pH vaginal. O pH vaginal da mulher é um pouco mais ácido, em torno de 4,5, tá, pessoal? E quando a gente tem uma alteração dessa microbiota, essa disbiose vaginal, provavelmente essa é a fonte da maioria dos corrimentos vaginais. Não todos, mas a grande maioria. E é deles que a gente vai conversar um pouquinho. Os mais comuns geralmente vem por essa alteração de pH. Quando ele fica muito ácido, prolifera um tipo, quando fica muito básico, alcalino, prolifera outro. E isso tudo por causa desse desbalanço de morte ou crescimento excessivo desses bichinhos que já habitam a nossa vagina. E eles são responsáveis, além do pH, pela imunidade vaginal também, tá? Então, o que pode levar a uma alteração da proliferação desses bichinhos, dessa disbiose vaginal? Estresse. O uso de antibióticos, a gente pode, além de matar os bichinhos que a gente quer matar, a bactéria que a gente quer matar, a gente acaba matando as bactérias vaginais que fazem parte da nossa microbiota boa. Hábitos de vida como excesso de álcool, açúcar principalmente, carboidrato, ambientes úmidos, quentes, ou seja, calcinhas que não são de algodão, ou então quando a gente usa sabonetes íntimos que sejam bactericidas, isso também pode acontecer, tá? Mas o grande vencedor de tudo é estresse. Por isso que quando a gente se estressa muito, ou o uso de antibióticos, né? A gente acaba levando uma alteração, uma desbiose dessa vagina e, consequentemente, a proliferação de algum bichinho que não deveria estar aí. Os mais comuns. Vamos começar falando de candidíase. A candidíase é a proliferação de um fungo chamado Cândida. A gente tem o tipo mais comum, que a gente chama de Candida albicans, mas tem algumas cândidas que são refratárias a tratamento. Quando a gente colhe o antifungigrama, a gente descobre que às vezes, por exemplo, é a glabrata, que é um pouquinho mais difícil de tratar. Não impossível, mas mais difícil porque é mais raro, então é mais difícil o diagnóstico dela. Candidíase, ela prolifera quando o pH fica mais ácido que o normal, por causa de tudo isso que a gente comentou. Além disso, quais são os sintomas, né, da candidíase? É coceira, um corrimento branco que parece uma coalhada seca, uma nata na calcinha, e uma irritação na vulva, fica às vezes vermelha, dá uma ardência na hora da relação, uma ardência quando vai urinar e muito desconforto, tá? E para o tratamento dela a gente usa consequentemente antifúngicos, tá? O diagnóstico ele é basicamente clínico pela história e também pelo exame físico, tá? E às vezes a gente pode fazer alguns testes olhando no microscópio para ter certeza se ainda gera dúvida, tá? Candidíase de repetição, ou seja, quando a gente começa a ter de repetição essa candidíase, a gente precisa fazer um tratamento um pouquinho mais adequado, um pouquinho mais estendido, talvez com outras medicações, e é por isso que precisa falar com o seu médico. Outro corrimento que é muito comum são as vaginoses bacterianas, e a principal delas se chama Gardnerella. Ela também prolifera quando o pH se altera, só que agora é um pH mais básico, mais alcalino, tá? E ele gera geralmente um corrimento mais amarelado, um pouco mais bolhoso, com mau odor, um cheiro de peixe podre, principalmente quando o pH fica ainda mais alcalino. Quais são essas situações? Quando a gente menstrua ou quando tem relação e entra em contato com o espermatozoide, né? Com o líquido seminal, que ele deixa o pH da vagina ainda mais básico, então o cheiro fica mais intenso, tá? Para o tratamento são remédios específicos, agora bactericidas, porque a Gardnerella é uma bactéria, tá bom?
E aí a gente trata, e se também ficar de repetição, a gente precisa corrigir o pH vaginal. Outro corrimento comum é o da tricomonas, a tricomoníase. É a única que é uma realmente doença sexualmente transmissíveis dentre esses 3 que eu citei. Os outros são fungos e bactérias que não são sexualmente transmissíveis e que já habitam, às vezes, a vagina da mulher. Agora, a tricomonas não. Tricomonas, ele dá um corrimento mais amarelado acinzentado, um branco acinzentado, leitoso. E quando a gente examina, o colo ele fica com um aspecto mais característico, a gente chama de framboesa. Ele pode ou não ter mau odor, ele pode ou não ser bolhoso, tá? E aí a gente precisa tratar com antibiótico também, certo? A gente pode ter outros corrimentos de outros motivos, por alterações do colo, o HPV ele não costuma dar muito corrimento, isso é uma dúvida que sempre todo mundo pergunta, mas não costuma dar muito. Mas existem também outras bactérias que podem proliferar e acabar levando a corrimentos vaginais. Precisa ser examinada, em alguns casos a gente faz o exame de coleta da cultura vaginal para ter certeza se ainda ficou alguma dúvida diagnóstica. Pelo incrível que pareça, mesmo se proliferando em pHs ácidos ou alcalinos, às vezes a gente pode ter os dois ao mesmo tempo, porque em algum momento a gente ficou ácido, depois alcalino, e acabou levando a proliferação, a desbiose é tão intensa, acabou levando a proliferação das duas coisas juntas, do fungo e da bactéria. Tá? Isso não é incomum, por isso que a grande maioria dos cremes vaginais hoje já tratam um pouco dos dois, tá bom? Além de a gente tratar, quando a gente faz o diagnóstico, além da gente tratar especificamente o funguinho e a bactéria ou o protozoário da tricomonas, a gente precisa reequilibrar depois do tratamento essa microbiota vaginal, dando probióticos vaginais que podem ser já diretos óvulos vaginais que a gente coloca, a gente manipula esses óvulos vaginais e já coloca dentro da vagina. A gente geralmente deixa um tratamento um pouquinho mais estendido e também repor os probióticos intestinais, porque outro lugar que a gente é habitado pelos bichinhos, que a gente tem uma microbiota no intestino, e este intestino também faz parte da nossa imunidade. Então a gente precisa às vezes restabelecer essas duas partes. Importantíssimo, dica de saúde íntima para quem está com corrimento, o ideal é usar calcinhas de algodão bem arejadas, dormir sem calcinha para esse lugar ficar ventilado, porque esses bichinhos gostam de ambientes quentes e úmidos. Além disso, uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, tudo isso vai melhorar a nossa imunidade, consequentemente vai diminuir a chance de corrimento, diminuir a quantidade de açúcar. Pacientes diabéticas, consequentemente, têm mais chance de ter esses corrimentos, então precisa compensar a diabetes nessas pacientes também, para quem tem, é claro. Além disso, dessa boa alimentação, a higiene íntima, a gente tem alguns cuidados. O ideal é a gente às vezes não usar sabonetes íntimos que sejam bactericidas, sabe? Esses sabonetes íntimos de farmácia, alguns deles podem ser bactericidas, eu não digo todos, mas alguns são, então tome muito cuidado na hora de comprar para tentar evitar, porque se ele é bactericida, ele vai acabar matando um pouquinho da nossa microbiota vaginal e pode piorar ainda mais o quadro do corrimento, tá bom? Então o ideal é a gente usar sabonetes que tenham um pH o mais neutro possível, o mais próximo de 4,5 possível. Olhem o rótulo, ou às vezes até a gente peça para o seu ginecologista manipular um sabonete que tenha esse pH mais próximo, tá? Com menos cheiro, com menos cor possível, tá? E sabonetes líquidos, eles costumam ser melhores que sabonetes em barra para higiene íntima, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente costumam ser. Não lavem lá dentro, a higiene é só pela parte de fora, tá? Duchas vaginais podem levar a uma desbiose muito intensa, alteração desse pH vaginal intenso, e você pode estar piorando ainda mais essa higiene íntima, tá? Existem
por exemplo, quando a gente tá com muita coceira vaginal e às vezes não é nada, pode ser só um pouco de alergia, um pouquinho de chazinho de camomila pode acalmar também um pouquinho, tá? É claro que a gente precisa examinar pra ver se não ficou nenhum corpo estranho, não tem nada de errado lá dentro, a gente precisa ver se o colo tá tudo bem, se não tem nenhum aspecto estranho nesse colo, o Papa Nicolau tem que estar sempre em dia. Então, não deixar de ir no médico, não deixar de conversar com o médico quando tem esses sintomas para ele poder te orientar melhor. O que é o normal, pessoal? Não é normal a mulher ter um pouco de secreção na calcinha, tá? Mas ele não pode ter cor, ele não pode ter cheiro e ele tem que ser em pequena quantidade. Se foge muito desse parâmetro, conversa com seu médico para vocês não passarem nenhum problema. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas. Um grande beijo!